A derrota duríssima, duríssima, duríssima. Um balde de água fria gigantesco, né? Um gelo na espinha para o futuro da competição. O Bahia dentro de uma Fonte Nova tomada por torcedores tricolores, uma grande festa. O Bahia perde um confronto direto que era muito chave, que poderia distanciá-lo consideravelmente da zona de rebaixamento. Sai na frente e leva a virada, como a gente vê aqui em destaque na capa, na página do NE45. Pedro Pereira, tudo que a gente trouxe no raio-x da Série A da 23ª rodada caiu por terra. A análise do Bahia caiu por terra, a análise do Santos, um time que a gente dedicou boa parte do programa, caiu por terra porque o Santos conseguiu o resultado mais importante que podia haver para ele nesse momento do campeonato. Ele trava o Bahia, ele se reaproxima do Bahia. E se ontem chegamos a debater que a Série A começava a ter um desenho de que Bahia, Goiás e Vasco lutariam para evitar uma vaga na segunda divisão, com esse resultado o Santos está de volta. Né? Então a gente tem aí pelo menos 4 times para 2 vagas e um Bahia perdendo, né, o ímpeto da reação e perdendo também o efeito da mudança do treinador, né, que todos celebraram com a vitória lá em Curitiba, mas hoje o roteiro foi muito diferente. Então, Pedro Pereira, tua análise, você estava na Fonte Nova, tua análise dentro de campo, de como a torcida sentiu, de tudo que envolve essa derrota de virada do Bahia, 2-1 para o Santos. Boa noite, Fred. Boa noite, Cássio, Cauê, todo mundo tá ligado aí. Torcedor do Bahia, é mais difícil se desejar uma boa noite, né? Porque, de fato, é uma derrota extremamente doída, essa de hoje contra o Santos. O cara que assistiu o programa de ontem realmente pode jogar tudo fora, né? Tudo que a gente falou. Porque a gente previa um Bahia já se distanciando da zona de rebaixamento, o Santos cada vez mais enterrado, como o Fred já falou. E eis que hoje na Fonte Nova o Bahia não só se complica muito, como também ressuscita um time que parecia ser ali um daqueles que estavam se enterrando de vez no Z4, né? Eu lembro até do programa da rodada passada, que eu citei ele ontem também, onde eu falava que o Santos havia perdido por 3-0 do Cruzeiro, o Bahia havia vencido o Curitiba por 4-2, e como isso mostrava a distância, né, o distanciamento das equipes ali de Bahia e Cruzeiro, que eram equipes, o Bahia até mais próximo do rebaixamento, mas o Cruzeiro também é aquele time que a gente sonhava que poderia chegar em algum momento, poderia se assustar um pouco com a zona ainda, e como eles tinham sido superiores, né, os dois times da zona de rebaixamento, tanto o Santos quanto o Curitiba, que pareciam ser até então as equipes que mais estavam ali abraçadas com a zona. E eis que hoje o placar ele dá um banho de realidade assim no Bahia, né? Ele fala: não, volte aqui que sua briga é aqui também, porque você tá perdendo pro Santos e tá perdendo merecidamente. Então é uma roçada que coloca completamente o Bahia na briga de novo do Z4, não que o Bahia tenha deixado, mas a vitória contra o Curitiba tinha dado uma certa aliviada na pressão, tinha colocado o Bahia ali a 4 pontos da zona. O próprio clima para o jogo de hoje se tornou um clima muito positivo, né? A estreia de Rogério Ceni também ajudava. O estádio hoje recebeu mais de 40 mil pessoas, nem sei exatamente qual foi o público, mas eu sei que deu mais de 40, estava bem cheio a Fonte Nova, o que é raro para um jogo de segunda-feira, né? 41.431. 1.300.000 de renda. Só como curiosidade, foi a 40ª renda. Então, desculpa. 39ª renda milionária. Estava certo mesmo. 39ª do Bahia, 41ª renda milionária da Fonte Nova, que passou a ser, curiosamente, com esse jogo,
o estado do Nordeste com mais rendas milionárias até hoje. E que tem se tornado rotina, né? Porque esse ano a torcida do Bahia tem ido muito. A média de público do Bahia tá bem alta esse ano. E as rendas também, até porque houve uma mudança contábil também da forma como se contabiliza o sócio-torcedor e acabou que as Foi. rendas... Maracanã teve até essa coisa de 26 milhões. Até Rodrigo Matos mostra que, se tirando a questão contábil, talvez tenha sido renda líquida mesmo, de 16 milhões. É isso aí. E aí acabou que está se tornando mais comum a gente ver rendas milionárias na Fonte Nova esse ano. Mas, assim, só a título de exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui recente sobre jogos às segundas-feiras, e esse seria, então, o segundo maior público, entre os que eu localizei, obviamente, né? Não tenho todos os públicos da história do Bahia, mas esse seria o segundo maior público de uma segunda-feira, assim, né? O maior havia sido um feriado, 15 de novembro. Então, meio que não conta, né? Dá para dizer que esse, numa segunda-feira útil, foi o maior aí pelo menos de 20, 30 anos para cá. E um dos maiores, assim, da história de segunda-feira. Mas, enfim, Fonte Nova Isso é muito lotada. louco. Um dos maiores públicos na segunda-feira, cara. Isso é um dado da porra. Chuvosa. Hoje choveu muito aqui em Salvador. Mas, enfim, torcida empolgada. E eu acho que poucas... É claro que sempre houve, assim, um temor, né, de uma derrota, porque o Bahia é um time que tá brigando na parte de baixo da tabela. Todo mundo sabe disso, e todo mundo sabe que times que estão na parte de baixo da tabela estão ali correndo sempre risco de tropeçar. Mas eu acho que hoje havia uma confiança muito maior e justa até, né? Pelo fato do Bahia ter vencido bem o Coritiba, pela mudança do comando técnico, por tudo isso. A confiança era justa, e principalmente para um adversário que vivia um péssimo momento. O momento do Santos era tenebroso, assim. O Bahia tinha a faca e o queijo na mão hoje para sair com 3 pontos que eram importantíssimos para o Bahia na tabela do Brasileirão. A gente citava aqui alguns programas atrás sobre essa sequência, né? Que tinha Vasco, Curitiba e Santos. E a gente falava antes dessa sequência começar que o Bahia não podia pensar em menos de 7 pontos nessa sequência. E o Bahia termina essa sequência com 4 pontos, sendo que 3 foram conquistados em casa, né? Ou fora de casa. Em Salvador, o Bahia conquistou apenas um ponto, que foi contra o Vasco. Então, foi um desempenho extremamente preocupante em termos de pontuação. Extremamente preocupante. Porque os adversários que o Bahia terá pela frente aqui, a partir de agora, não são, assim, tão acessíveis como eram nessa sequência. Esse jogo de hoje é o tipo do placar que pode ser decisivo lá na frente. O Bahia pode cair por conta da derrota de hoje. Na 38ª rodada lá, você pode estar disputando com o Santos, e esses pontos, eles vão ser decisivos, eles podem ser decisivos. Tem um potencial enorme para que sejam pontos decisivos ao final do campeonato. E a gente até falava aqui fora do ar, conversava aqui com o Cássio, que a derrota de hoje, ela obriga o Bahia a buscar pontos inesperados fora de casa, porque a gente vê um Vasco com uma tabela bem boa agora e num momento de recuperação, e que certamente vai conseguir encostar. Tem confrontos diretos, a próxima rodada tem Vasco e Santos, alguém vai conseguir encostar no Bahia. Se não for o Vasco, se não for o Santos passando, o Vasco encosta ainda mais. O Vasco ainda tem o jogo atrasado contra o América, até antes do Santos. Ainda joga nessa rodada também. Então, a derrota ela é trágica, não só pelo Bahia em si, mas também pela tabela e por ter trazido a zona de rebaixamento para perto, né? Aliás, a derrota do Bahia hoje é trágica não só para o Bahia, né? A derrota do Bahia hoje é lamentada também pelo torcedor do Goiás, pelo torcedor do Corinthians. Muita gente Eu não acho que o gostou dessa torcedor do derrota Goiás aí. sentiu como o do Bahia, assim, de certa forma. O do Corinthians estava envolvido num jogo maluco lá, um 4-4 lá com o Grêmio. Mas o do Goiás, se prestou atenção nesse jogo, que deveria. Meu amigo, o cara olhou a tabela e disse, o cara sente. Esse foi muito, muito ruim para o Goiás, esse resultado.
Foi. Foi muito ruim. Eu achei ele. Foi um bom resultado pro Vasco, assim. Acho que pra galera que tá dentro da zona de rebaixamento, o resultado foi até melhor. Exatamente. Mantém mais um na briga, né? Ele deixou o Bahia na briga. Se o Bahia tivesse vencido o Santos, a zona de rebaixamento ela tava lá meio enterrada, né? Então foi importante para essas equipes que ainda sonham sair do Z4, foi importante manter o Bahia ali no bolo. Mas enfim, e eu acho que o pior de tudo, pior não, o pior mesmo foi o placar hoje. Mas dá para dizer com muita tranquilidade que foi um placar justo. Não foi um jogo assim que o Bahia perdeu por acaso, por mais que o gol tenha saído aos 48 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, aliás, da mesma forma como havia saído contra esse mesmo Santos pela Copa do Brasil, né? Mas ali o Bahia conseguiu reverter o fato de ter sofrido gol nos acréscimos ao vencer nos pênaltis. Hoje a derrota foi muito mais dura. O gol no final, né, foi muito mais duro do que o gol do empate sofrido na Copa do Brasil. Mas foi um placar justo. Os primeiros minutos de jogo, eu até falava aqui em off que a chegada na Fonte Nova foi complicada, eu até me atrasei um pouco. Cheguei com 3 minutos já de bola rolando e o Santos já havia colocado bola na trave. Primeiro lance que eu consegui ver na Fonte Nova hoje foi uma defesaça de Marcos Felipe. Um milagre, assim, considerando que o Santos já havia colocado bola na trave. Então, com 3 minutos, o Santos já tinha tido 2 oportunidades, assim, espetaculares de abrir o placar. E o Santos foi muito mais time no início do jogo. O Santos conseguiu levar muito mais perigo que o Bahia nos primeiros minutos. Depois o Bahia até conseguiu acalmar um pouquinho, conseguiu criar algumas oportunidades, mas foi um jogo onde o Bahia não esteve, assim, nos seus melhores momentos. Aliás, longe disso, as melhores chances que o Bahia teve no primeiro tempo foram em chutes de fora da área. O primeiro chute a gol do Bahia já foi aos 17 minutos, com Camilo Cândido chutando de fora da área. E aí depois teve um outro chute fora da área também de Iago Felipe, que por pouco assim não seria um golaço. Ele chutou bem no ângulo mesmo, mas o goleiro acabou defendendo. E foram talvez as 2 maiores chances do Bahia no primeiro tempo. Teve um lance de Everaldo também, que ele poderia ter tocado para Tassiano, que foi uma boa chance. Aliás, é impressionante como a falta de um centroavante vem ficando cada vez mais escancarada, né? E a gente citou isso aqui já diversas vezes, que foi uma escolha do Bahia, mas eu tenho certeza que hoje, Cadu Santoro, quando ele deita na cama, ele fala, porra, deveria ter trazido uma porra de um centroavante aí. Porque o erro, ele tá muito escancarado, assim, né? Não tem como manter a mesma postura e dizer, não, tá tudo bem, realmente dava para passar sem centroavante. Não dá. Já perdi as contas, assim, dos jogos em que um centroavante fez falta. Tal. Hoje não foi nem aquela coisa, pô, vai ter... Hoje faltou chegar a bola também. A produção Sim, ofensiva ficou abaixo hoje também. Mas os uma 3 dessa, com pouca produção jogadores... ofensiva, um cara mais qualificado precisa de uma para É guardar isso. também. Uhum. Exatamente. E os 3 jogadores... Aliás, os 6 jogadores de frente do Bahia hoje estiveram num dia ruim, né? Os 3 que começaram e depois os 3 que entraram no segundo tempo. Mas enfim, a falta de um centroavante é algo que vem irritando muito e a paciência da torcida do Bahia com o Everaldo é cada vez menor. Hoje ele foi substituído, o Bahia vencia por 1-0, era um momento bom do Bahia no jogo, né? E ainda assim ele saiu vaiado porque não jogou absolutamente nada. É um jogador que não contribui com absolutamente nada e para piorar, praticamente não tem reserva, né? Porque Mingote também entrou e não disse para que veio. Enfim, é de fato uma carência absurda desse time do Bahia. Então foi um primeiro tempo que foi abaixo, placar de 0-0, ok, o Santos de fato ele foi melhor ali nos minutos iniciais, merecia até ter feito um gol nos minutos iniciais, mas depois o Bahia conseguiu equilibrar um pouco as ações, e aí no segundo tempo, o Bahia enfim consegue abrir o placar num golaço de Camilo Cândido, que até conversava com o Cauê aqui também em off, que talvez seja um cara que se salva assim hoje, tipo, ali na lista dos melhores. Ele foi um ponto, alguém que
vai se safar, assim, de uma avaliação ruim, porque o time todo foi muito mal hoje. E ele fez um golaço ali na entrada da área, um chute no ângulo, e que dava ali ao Bahia a chance, né, de, enfim, ter uma partida um pouco mais tranquila, mas que não acabou não acontecendo, né, porque 10, 15 minutos depois o Santos acabou empatando numa falta ensaiada, uma jogada ensaiada ali numa falta, e Marcos Leonardo de cabeça, um lance que teve até alguma dúvida de impedimento e tal, mas foi checado pelo VAR. E o empate, ele já era ruim. O empate era muito ruim pro Bahia hoje, né? O Bahia precisava ter vencido o jogo de hoje. Mas ele não era assim dramático, né? Que a derrota hoje foi catastrófica. Por tudo aquilo que a gente já falou, né? Porque coloca o Santos na briga. O empate não era suficiente para colocar o Santos na briga novamente. O empate tirava do Bahia a possibilidade de se afastar, mas não trazia a zona de rebaixamento para tão perto do Bahia. E aí, nos minutos finais, o Bahia acaba sofrendo gol também numa bola parada, numa cobrança de escanteio, né? Uma falha geral de marcação ali. E o Santos acaba virando esse jogo, que é de fato importantíssimo assim, para o Santos. O torcedor do Santos comemorou muito, o time do Santos comemorou muito hoje, porque de fato foram 3 pontos assim que valem muito mais do que 3 pontos, né? Foram 3 pontos que mantiveram o Santos vivo e com alguma chance de não ser rebaixado nesse Brasileirão. Bahia agora é um período longo, sem jogos. No jogo passado contra o Curitiba, cheguei a citar que, até pela circunstância do jogo, por ter sido... É a pior coisa do mundo, uma derrota dessa ruim. em um tempo gigantesco agora para remoer a derrota, né? Mas eu acho E é que sempre o nesse caso... contrário, ganhou do Coritiba já jogou hoje. Eu acho que nesse caso vai ser até bom. Assim, no jogo passado eu falei que eu não consegui acreditar o triunfo, a chegada de Ceni, né? Foi uma partida muito atípica, o Coritiba jogou muito mal, embora o Bahia tenha feito a parte dele, tinha feito o que lhe cabia, né? Que era aproveitar as falhas do Coritiba. Mas não dava para dizer que era por causa de Ceni, assim como na derrota também não dá para dizer hoje que Ceni tem alguma responsabilidade na derrota. Acho que é um trabalho muito, Exatamente. muito curto ainda. Mas eu acho, nesse momento agora, eu acho positivo que o Bahia tenha uma folga de tabela, porque o cara tá chegando agora, né? Precisa conhecer o elenco, precisa colocar algumas ideias em prática. E eu acho que vai ter muito trabalho, porque o jogo de hoje trouxe o Bahia de volta à realidade. A realidade do Bahia é apenas brigar para não cair. Porque há o risco do Bahia entrar na zona de rebaixamento, né? Porque o Vasco, nesse intervalo, faz os 2 jogos. Faz o jogo da 24ª rodada contra o Curitiba, agora no meio de semana, e no final de semana faz o jogo atrasado com o América Mineiro em Belo Horizonte. Né? Em Belo Horizonte. Então, se o Vasco ele ganha as 2, né? ele ultrapassa Tem o Goiás. o Bahia. Mas tem o Goiás também, né? O Goiás teria Isso. que vencer o Flamengo. Ou empatar, né? Ou Pontuar. empatar. Um empate é suficiente, porque 25 pontos também, né? Empatezinho do Tem Goiás. o Goiás. O Goiás precisaria Empatar. empatar. Basta empatar. Em casa com o Vai Flamengo. pegar. O Flamengo absolutamente reserva. Continua sendo time chato. Em casa. Mas, de qualquer forma, um empate para esse cenário já seria suficiente. Então, é um risco. É um risco, mas se a gente fizesse a múltipla, para dar um exemplo do que a gente faz aqui da Bet Nacional, se a gente fosse fazer uma múltipla desses 3 jogos, não era uma múltipla muito daria boa. muito dinheiro. Se você apostar os 3 juntos, dá muito dinheiro. Não é? Seria tá entendendo a lógica? Assim, exato, então. 2 vitórias do Vasco e empate ou vitória do Goiás. Essa seria a aposta. Não seria o que indica que não é algo fácil de acontecer. Vamos fazer hoje para testar. Não, pô. Se fizer isso, ferra o Bahia, pô. Não, mas para testar, só para ver as possibilidades. Bota entendi. Para ver quanto ficaria. Tipo, a gente colocar os resultados e ver de forma prática. Na verdade, não vai estar disponível Vasco e América e Vasco. Pode ser que esteja. América e Vasco não deve estar, não, porque é o jogo atrasado. Não deve estar disponível, não. Olha,
Turma é rápida, a turma já está entrando aí na Bet Não Nacional. precisa ser pra ver depois, se não. O a negócio gente- tá falando agora, bora ver agora se é possível. Até porque não precisa realmente Bota aí, esperar meia hora para Brasileirão ver uma Série coisa que A, funciona. Brasileirão Série A. E Goiás, Desce um Flamengo tá, pouquinho Vasco e mais. Curitiba tá. Desce para ver se tá vai descendo. Vai estar 25. Tá. Pronto, então. Vê aí, então vou Vamos colocar o que a lá. gente tá falando. Vitória, Bota logo a múltipla. vitória do Vasco, aí desse daí, vitória do Vasco. Aí vitória do Vasco contra o Curitiba, ali na quinta-feira. Quinta-feira, Na 21, quinta, dia 21 para cima. Para em cima. cima. Na quinta-feira, aí. E E sobe mais mais. em cima ainda. Aí clica no jogo do Goiás e Flamengo. É Clica um dentro do empate, né? jogo. Dupla possibilidade ali. Isso, é Goiás verdade, porque ou empate. é perfeito. É a primeira Goiás ou ali. empate. Pronto. Deu Bota quanto? Não é possível por causa de múltipla, né? Então bota um empate, porque a gente começou a história pelo empate, bota né? só o empate. Tira esse Goiás do Embora para a empate. lógica, a vitória do Goiás naturalmente sirva, mas a gente tinha falado de empate. Bota empate. No Goiás ali. Não, aí tira nada não. Bota empate no Goiás aí. Ah, não, entendi. Não é isso não. O problema é que não pode fazer a múltipla com 2 jogos do Vasco. Ah, tá. Aí. Alô, Roberto, faz meteu tudo. caixa alto aqui, tu viu aqui? Caixa alto não pode. Não pode. Ah, e tal, beleza. Que pena. Mas, Mas realmente não sabia. é Ele uma nunca tinha chance feito isso, na verdade. considerável. Né? Foi um aprendizado. Não sabíamos. De qualquer forma, dá para dizer que é uma chance considerável, assim, né? Não é algo fora do comum que o Bahia entre na zona de rebaixamento. Não. É difícil, mas. É difícil, a gente só estava querendo. Matematicamente o aperto aconteceu, né? E a próxima rodada o Bahia pega o Flamengo fora. É porque esse jogo, assim, o Vasco. Vasco contra o Curitiba, o Vasco é favoritaço, né? Muito. Contra o América, o Vasco não. talvez seja mais. Assim. Contra o América é um jogo fora de casa, é um jogo mais complicado, vai ser até um jogo bom de se assistir. Agora, você vê, né? Eu acho que no jogo de hoje o Bahia talvez fosse tão favorito quanto o Vasco será contra o Curitiba, né? Um pouquinho menos, talvez. Menos. Porque o Curitiba, porque o Curitiba tá numa fase pior, realmente. E meu irmão, sobretudo, depende de quem vai ser o goleiro, né? Assim, tá. O Curitiba é muito frágil, realmente. Mas, assim, o Bahia tinha a mesma obrigação, assim, do Vasco, entendeu? Pegando um time que tá ali na zona de rebaixamento. Aí sim. Era a janela da vitória. Era a sem janela da chance. vitória que você contava com aqueles 3 pontos. Janela da vitória, Não, do oxigênio, de tudo. Mas é o que a gente falou. Foi ontem, meu irmão. A gente gravou ontem, eu tô falando maluco. Gravou, pô, o iogurte. O iogurte vencido. Não foi o programa iogurte vencido? Mas a gente. Então foi ontem mesmo que disse, ó. Tinha essa obrigação, mas não era conta de luz, porque não existe conta de luz. Basicamente, não existe conta de luz na primeira divisão. Tipo, só uma briga hoje. Em casa. Mas veja só, mas na Série A, para ser conta de luz, assim, historicamente não é. Sobretudo para os times que estão na parte de baixo. É conta de luz para o Palmeiras lá em cima, talvez para o Botafogo. Exatamente. É o que eu acho também. Na Série A não existe conta de luz. E hoje foi mais uma prova. Foi uma prova. O nível é diferente, pô, porque tecnicamente os adversários são muito mais capacitados. Podem estar numa fase miserável, mas você não está pegando um time que não apresenta nada. Tipo, é um time que tá. Alguma coisa o time tem para estar ali, assim. É muito raro um time estar na primeira divisão e não ter absolutamente nada para apresentar. Pode, assim, fazer um campeonato completamente vexatório, mas, pô, deve ter alguma virtude, né? Então, assim, a conta de luz na Greca, como a gente fala, né? Essa criação do João, isso é obrigação. A conta de luz, obviamente, você tem que pagar a conta de luz. Assim, é uma obrigação, só para quem entendeu. Mas, assim, na minha opinião, não existe, não. Existem jogos acessíveis. Esse era um. Conta de luz não era, não. Pedro, vamos para os melhores e piores da partida. Você já disse que o Cândido é o exército de homem só, né? É o que se salva e o Marcos Felipe, né? Exatamente. Ele se salva ali entre os 10 jogadores de linha, né? E assim, não que tenha sido uma partida brilhante, não, tá? Mas ele arriscou de fora da área, depois acabou fazendo gol. E não foi assim uma partida. Não esteve entre os jogadores que fizeram partidas
ruins. Por isso que ele vai se safar. Mas o melhor em campo hoje é Marcos Felipe. Porque não fosse por Marcos Felipe, o Bahia teria saído atrás do placar desde o início. Poderia ter sido um jogo até mais complicado, né? Depois não fez diferença que o Bahia perdeu do mesmo jeito, mas o jogo poderia ter se complicado antes. Não fosse por ele que fez um milagre logo no início. E, aliás, vem sendo um jogador importante para o Bahia há algumas rodadas. Então, esse pódio positivo vai ter esses dois jogadores hoje para mim. Marcos Felipe e Cândido, com Marcos Felipe sendo escolhido melhor, né? Ficando ali no topo do pódio. Totalmente. E o Piores. problema... Aí é que tá o problema, né? Não foi um jogo assim com grande destaque negativo, como a gente já viu muitas vezes. O time todo jogou muito mal. É difícil você citar poucos jogadores. Eu já falei aqui, né? Os 6 jogadores de ataque foram mal hoje, porque Everaldo foi mal como sempre. Ademir, Ratão, talvez Ademir até tenha ido um pouquinho melhor, mas Ratão foi mal também. Depois, no segundo tempo, Ceni muda até antes de sofrer o gol de empate, ele já havia entrado com Juba e com Biel, e também não conseguiram ir bem, nem Juba nem Biel. Mingote, muito menos. Então, os 6 da frente, acho que estiveram numa noite ruim, com Ademir um pouquinho acima dos demais. Gilberto fez uma partida muito ruim hoje também. Gilberto é um cara que pegou assim, com uma expectativa muito, muito positiva, né? E foi bem em alguns jogos. A estreia de Gilberto fez uma partidaça, inclusive. Mas já alguns jogos, eu acho que Gilberto vem decepcionando. E eu achei que hoje ele foi mal, mais uma vez. E vai estar também, né, nessa lista de piores, junto com o pessoal da frente. Mas é muito difícil, assim, selecionar destaques negativos, porque Bahia, como um todo, hoje, Foi uma noite esteve técnica abaixo, né? muito ruim do Bahia, né? Individualmente. Exatamente, né? É muito difícil, mas eu acho que os 6 da frente, mais Gilberto, a Vitor Hugo também, não fez uma partida boa, que é outro jogador também que chegou também com expectativa muito grande e que não vem demonstrando dentro de campo, não vem correspondendo à expectativa dentro de campo. Mas enfim, né? Dá para dizer muito claramente os que se salvam. O resto aí, meu irmão, uma partida muito ruim do Bahia. E isso assusta ainda mais, né? Porque o Bahia vinha num momento de crescimento assim técnico. Em alguns jogos até em que os resultados não aconteceram, como o jogo do Atlético Mineiro, por exemplo. Você fala, não, o time perdeu hoje, mas existe uma possibilidade. Você vê algum crescimento, né? E hoje, pelo contrário, hoje o time foi muito mal. E isso, obviamente, deixa o torcedor ainda mais preocupado, né? Vamos ver o que é que o Rogério Ceni vai conseguir resolver nesses 11 dias. Ô Pedro, Na coletiva ele falou que conta, Fred, só para completar o negócio dele, que conta com o Everaldo. Obviamente ele não queimaria, o jogador não faria isso, mas Mas assim, tratando o que ele falou que conta com o jogador de uma forma de recuperar, porque ele deve enxergar. Tem uma entrevista antiga dele elogiando muito Everaldo. Exatamente, ou seja, deve enxergar não só a questão do finalizador, do homem de área, mas assim, um cara de pivô, um cara para trabalhar bem a bola na frente, enfim, com mais características, né? Além da finalização, onde ele não vem tão antiga, na verdade. pecando. Mas, enfim, é recente até. Então, assim, por mais que a torcida do Bahia esteja com direito, naturalmente, com relação ao jogador, na prática, é um jogador que o treinador deve. Tá chegando agora também, ele não tem como fazer isso com 2 jogos, tendo depois vencido o primeiro, perdeu o primeiro jogo, já solta. Não seria diferente, mas só para deixar registrado que na coletiva, obviamente, isso foi questionado, um bom questionamento, e a resposta, eu acho que está dentro do que. Está dentro da média.
E o Bahia eu também acho não que tem o muito o que desafio- fazer, né? Se ele não tem muito o que isso. fazer, né? Não tem. Não é, vai Pedro? fazer o Não quê? adianta ele. Veja, hoje é Everaldo Mingote. Acabou-se. O desafio Tem aí o que seria fazer. você conseguir um esquema tático Improvisar. que não precisasse ter do centroavante, né? Isso. O algoritmo do meu Twitter, imagino do que de muitas pessoas, coloca Juba como destaque no Trend Topic, né? Claro que muito mais da torcida do Sport ironizando, tá? Do que da própria torcida do Bahia falando dele, porque, pelo que eu percebo, Juba foi mais um, não foi nem Não é bem culpado nem de nada, não, mal, mas ele não foi mais acrescentou um nada dentro, também. ele foi mais um dentro Exatamente. do caos. Mas Rogério Ceni deu uma de dar o pouso nas finais da Copa do Nordeste e escalou ele jogando na direita, né? Mas Juba eu acho hoje, que durou pouco tempo, tá? Acho que Juba termina mais pelo lado esquerdo mesmo. ele começa na direita e volta para a esquerda, né? Não sei E precisar quanto tempo isso aconteceu, não, mas. Uhum. Mas Já aí, foi naquela Juba. fase do jogo que entrou no desespero. Mas Mas assim. tava 1-0, né? O Bahia, quando o Juba entrou. Mas o Santos faz o gol logo depois, assim, né? Tipo, poucos minutos depois. Eu acho que ele entrou até numa perspectiva de tentar puxar um contra-ataque ali, né? Ele junto com o Biel. E acabou que não se concretizou porque o Bahia sofreu um empate logo em seguida. Mas assim, é muito cedo também. O cara chegou agora. Claro que existe uma expectativa grande do torcedor do Bahia. Eu acho que essa expectativa é que me dá medo em relação a Juba, porque quando a expectativa é muito grande e ela não corresponde, pode ser que a torcida acabe entendendo mal aquilo, né, e que a relação não fique tão boa. Mas eu acho que é preciso segurar um pouquinho a expectativa. É um cara que chega para somar, assim. Eu não vejo Juba chegando como um cara que vai transformar esse time do Bahia. Eu acho que foi uma excelente Pode ter contratação, certeza que não vai. mas que vai demorar um pouquinho, vai começar no banco, mesmo entrando num jogo no outro. Pode ser que não entre no próximo jogo. Eu acho que é um cara que talvez mais para frente, talvez até ano que vem, seja o ano dele se firmar um pouco mais no Bahia. Acho que tem potencial para isso. Nesse momento, acho que tem que ser aos pouquinhos mesmo. Ô Pedro, mas hoje o torcedor do Bahia, quando olha o banco, já quer Juba como se fosse aquela primeira opção para entrar? Já. Isso irritou muito o Paiva, inclusive, no último jogo de Paiva, Sim, né? no primeiro jogo. Hoje foi Biel, né? A torcida hoje pediu muito Biel durante o segundo tempo. Então, Biel foi o clamor principal hoje. Juba é um jogador de algumas faces, de alguns momentos. A carruagem vira abóbora e volta a ser carruagem algumas vezes nos últimos anos de Juba, né? Quando ele joga mal, ele joga absurdamente mal. Porque é um jogador que. Fred é ice, mas tem que ser. Tem Nunca que ser gostei, nunca gostei. mas tem que ser justo. Não é porque saiu do esporte, não. Fred realmente achava isso até na fase boa. Eu acho um jogador. Não dava muita moral, não. O Fred veio dessa forma para é quase um contrassenso. Eu penso um pouco diferente de Fred, mas só estou querendo para ser justo. Né? É muito doido o que eu vou dizer. Mas Juba é um jogador que ele precisa o tempo todo da bola de decisão para poder ter uma avaliação positiva sobre ele. Quando ele não decide, é muito raro ele entregar alguma coisa positiva para o time. É muito raro, ele é muito pouco participativo. Muito pouco conectado com o resto das jogadas. Muito pouco. Jogador difícil, eu acho um jogador difícil. Agora, quando tá no momento de decidir, ele pega na bola, porque a maior virtude dele é essa. A confiança, né? E a confiança. A maior virtude dele é que ele pega muito bem na bola, seja para finalizar, seja para colocar na área, né? Então, esse é a grande virtude de Juba, mas ele eu acho confiante, que é um cara ele confiante é um jogador. Ele sem a confiança, sem estar acertando, é outro, é difícil. vai dar trabalho difícil. Vai dar não trabalho ajuda o time difícil. com 3 passes, não. Não consegue ver uma jogada, não. É difícil. Mas... Porque ele não é o protagonista de 90 minutos. Ele não é o protagonista
Ele não é aquele cara que você vai vê-lo. Não é que ele se esconda, mas ele não é aquele cara que vai estar pedindo a bola, tipo, ó, o jogo tá ruim, manda em mim. Manda em mim que eu vou tentar resolver. Não é. Ele é um coadjuvante que consegue ter um poder decisivo grande quando ele tá bem. De O poder passe. decisivo dele é muito maior do que a participação efetiva dele no jogo. Isso. Ele é um cara que você tem que deixar. Quantas e quantas vezes eu já não disse? Tem que tirar a Juba. 7 minutos depois, Juba faz um gol. É. Muitas vezes, eu já disse na minha vida, até que eu aceitei que Juba não sai. Depois eu disse, ó, deixa a Juba lá até o fim mesmo, porque em algum momento ele vai lá e decide. Foi assim durante esses 2 últimos anos. Sabe um jogo que eu lembro que eu disse isso? Sport CRB, semifinal da Copa do Nordeste do ano passado. CRB faz um gol, tava 2-0 Sport. CRB faz um gol. Eu tava revoltado com o Juba. O treinador tem que tirar a Juba, porra, jogando nada, entregando. Ajeitou a bola da casa do caralho, dominou, bateu de fora da área, golaço dele. Realmente não tem muito como tirar a Juba. Mesma coisa, final da Copa do Nordeste, jogando nada. Juba vai, cruza a bola, que me esqueci o nome do jogador, Bill, eu acho, cabeceia e faz o gol de empate ali contra o Fortaleza. E outra, e reversões também, Fred, de time, quando tá mal. Você pode ver que quando o Sport ficou mal esse ano, ele estava mal. Ele não conseguia puxar, ajudar a mudar a chave do time. E o ano passado foi a mesma coisa. Porque Quando ele é o time muito entrou- pouco efetivo na construção de jogo de um time. Muito pouco, pô. Muito pouco. Mas decide, tá? Decide. E eu até falei quando ele foi pro Bahia. Se ele não fizer um gol no Bahia nos 2, 3 primeiros jogos, as chances dele entrar em campo vão começar a diminuir. Tá? Ele vai ter que fazer. Claro que entrou pouco ainda, o Rogério Ceni zerou. 2 joguinhos aí que ele vai entrar. Se ele não der uma grande assistência, não fizer um gol, eu acho difícil que ele passe a ter chances regularmente. Porque se ele não fizer isso, ele dificilmente vai entregar outras coisas. Por exemplo, ele marca mal. É um cara que não recompõe muito bem, não é muito O interessado. risco, Fred, que eu acho até, é lembrarem que ele faz a esquerda, a lateral esquerda. E aí, meu amigo, se a turma lembrar em recortes de jogos, eita, bota a Juba de lateral esquerdo, porque a gente tá precisando. Talvez seja a se fosse tampa do caixão lateral, dele, viu? se fosse lateral direito, a porta estava aberta, viu? É, Porque pois Gilberto é. não vem bem e não tem substituto.